mudar de assunto? Doutora Fabiana está aqui com a gente hoje. Nós vamos falar sobre aquele caso que eu tinha comentado com você, que na verdade já tem acontecido demais. Porque assim, muitas vezes você vai fazer uma ficha numa empresa, daí depois você vai fazer a ficha, o que acontece? Você pega, faz todos os processos, daí você está fazendo outras fichas em outros lugares. O que acontece? Você fala assim, olha, peraí, eu vou escolher qual? Não vai escolher nenhum, você fica esperando uma resposta. A empresa te dá a resposta. Você elimina as outras possibilidades porque te deu a resposta positiva, você passou em tudo e tal. Daí você faz até exame médico, aqueles admissionais. E sabe o que acontece? A empresa desiste. Eu nunca ouvi falar isso, Fabiana. É muito comum? Está acontecendo demais isso? Tudo bem, minha Keila, linda? como vai? Uma alegria Tudo ter bem? você aqui com a gente, Prazer, Fabi. obrigada pela oportunidade, viu? Boa tarde a todos. Keila, infelizmente tem acontecido sim. Ah, é, menina? Porque antigamente não tinha essas coisas, né? Pois é, eu acho que antigamente as coisas a gente tinha menos opções e a gente tinha um pouco mais de seriedade das empresas, né? Ah, entendi. Então a condução de um processo seletivo ele era um pouco mais rigoroso, a gente tinha menos candidatos, menos opções de mercado disponível no mercado, de profissional disponível no mercado também, né? Então, infelizmente, hoje em dia a gente tem que levar essas questões, inclusive, para os tribunais do trabalho. Existem vários processos, alguns casos de condenação, onde o trabalhador que teve a sua expectativa frustrada e teve, inclusive, pode ter perdido uma outra oportunidade, como você comentou. Que, na verdade, é o mais comum, né? Porque a frustração a gente até lida com ela, né, Fabiana? Exato. Na verdade, se você está procurando emprego, existe essa possibilidade de você conseguir trabalhar, tudo bem. Se não deu certo, amém, e vai bater em outra porta. O problema, na verdade, é você ter uma outra opção, escolher aquela por considerar melhor, e daí na hora do vamos ver, você fica na mão. Exatamente. Né? Como você bem disse, né? A expectativa a gente tem frustrada sempre. Quando a gente passa por um processo seletivo sério, existem várias etapas. Então você passa por um primeiro passo, que é uma entrevista com o pessoal do RH, que às vezes nem conhece muito da sua atividade, daquilo que você vai exercer na empresa, vai conhecer a pessoa. As grandes empresas fazem um processo, às vezes, de recrutamento, seleção em grupo, então você vai para uma dinâmica de grupo e aí você... Que é difícil pra caramba, né? Pra caramba, né? E você pode chegar numa última etapa de conversar com o CEO da empresa, um diretor da empresa ou até o seu possível chefe. Ou seja, você pode ficar um mês fazendo esses testes para ver se você vai ser aprovado ou não. Você está sendo caridosa. Ultimamente Mais tem demorado tempo? mais que um mês esses processos seletivos, Mas né? daí, no processo seletivo, doutora, a gente pode fazer vários processos seletivos em várias empresas ao mesmo tempo. Exatamente. Até aí tudo bem, que é normal. Tudo bem. Qual é o momento em que já não dá mais para você fazer em outros lugares, que é quando você começa a abrir mão de outras vagas para essa que você teoricamente já conquistou? Conforme você vai passando de fases durante o processo seletivo, lógico que você já vai criando uma expectativa. E aí, por evidente, você vai acabar eliminando, abrindo mão de outros processos seletivos. Porque se você já passou em quase tudo, se falta o quê? Tem O exame admissional, por exemplo. Uma grande expectativa em ser aprovado. Mas o momento certo, né, se é que dá para dizer que existe um momento certo, de você dizer, não, agora eu vou fechar os olhos para as demais oportunidades do mercado, seria o momento que você recebe um e-mail da empresa formalizando que você foi aprovado para aquela vaga e pedindo para que você passe por um exame médico, faça abertura de conta bancária e entregue alguns documentos no RH. Daí, pela lógica, você já foi contratado, porque o RH não vai querer seu documento se não te contratou. Exatamente. Que é isso que a gente pensa. Tudo que acontecer antes dessa fase, em tese, é uma frustração de direito. Você está passando pelo processo seletivo, então, infelizmente, de acontecer de você não ser aprovado, faz parte. Aquilo que você disse, frustração da vida. Mas, se efetivamente a gente chegou a receber uma proposta do RH pedindo para abertura de conta bancária, pedindo para que você passe por um médico do trabalho para fazer o exame médico, a partir daí a gente já pode se considerar efetivamente contratado. Nesse momento para frente, para que uma empresa fale para você, olha, voltei atrás, infelizmente a gente não vai considerar a sua contratação, não vai seguir com a sua contratação, para que você não gere um dano, continue na fase da mera expectativa ou frustração, essa empresa ela tem que ter uma justificativa muito séria. Tipo, eu ia te contratar para minha filial em Águas de Lindóia e por um problema operacional ou por uma questão financeira, a filial de Águas de Lindóia não vai ser aberta. Ah, entendi. Então, só se por algum motivo não existir mais essa vaga. Não existir mais essa vaga. Então, não é simplesmente porque o meu chefe mudou de ideia, então preferiu fulano do que ciclano.
Né? Então essa justificativa tem que ser muito forte, porque se ela não for muito séria e muito plausível, me dá o direito de entrar na justiça e pleitear uma indenização por danos morais. Agora, eu tenho uma preocupação com esse negócio dessa indenização pelo seguinte: você tem um número muito grande de pessoas desempregadas, certo? Sim. Você tem a expectativa de conseguir um trabalho. Exato. A partir do momento que não dá certo numa empresa e você põe a empresa no pau dessa maneira, já sem ser contratado, você não pode se queimar nos outros lugares que você está fazendo, um processo de seleção, ou não tem uma comunicação, ou não é nem comunicação. A empresa não pode saber que você está fazendo isso? Em regra, o processo do trabalho ele é sigiloso e uma empresa não pode passar informações para outra empresa sobre a existência de um processo trabalhista. Então, eu, Fabiana, não fui contratada por uma empresa, fiquei muito chateada porque foi uma questão injustificada. Eu posso sim ingressar com uma ação trabalhista e, eventualmente, se eu for passar por um processo seletivo em outra empresa e essa empresa B buscar informações ao meu respeito com a empresa que deixou de me contratar e essa empresa me dá informações negativas, vai reforçar o meu pedido de danos morais, porque em nenhuma hipótese a empresa pode passar informações que prejudiquem o candidato, seja ele empregado... Até porque a pessoa nem foi uma... Dura a pessoa saber que aconteceu isso, né, Fabi? As empresas éticas não podem fazer isso e não fazem, né? O RH... Porque sabem que pode dar problema. Sabem que podem dar problema. Então, se você não tem uma informação boa para passar a respeito de um colaborador, de um candidato, simplesmente fala que você não pode passar a informação. Isso até para ex-funcionário? Para ex-funcionário, especialmente. Acontece muito das empresas pedirem informações, referências para o antigo profissional. A minha sugestão, inclusive para os RHs de empresas, se não tem alguma coisa boa para dizer, é melhor não dizer. Menina, você não vai contar que a pessoa é ruim de trabalho? Eventualmente você não vai dizer que é ruim de trabalho, porque a Justiça do Trabalho tem entendido que isso é uma informação pejorativa, né? Porque muitas vezes, quando uma pessoa é dispensada por justa causa, você até teve um profissional um tempo atrás falando sobre justa causa aqui, explicando quais as modalidades. Isso. Né? Quando um profissional é dispensado por justa causa em uma situação muito grave, aí justifica uma empresa dar uma informação. Roubo. Exatamente, até justifica, porque o roubo, inclusive, é um processo público. Você consegue puxar a ficha de um funcionário e fazer levantar essa informação. Certo. Mas, se não for uma informação pública, qualquer coisa que você diga a respeito que possa prejudicar o candidato pode gerar direito a uma indenização, pode gerar um processo trabalhista. Então não pode fazer isso? Não pode fazer isso, eu recomendo que você qual é faça. o procedimento para quem teve esse tipo de... Isso, na verdade, é uma leviandade, né? A pessoa fazer até o exame admissional e depois dizer que não dá, é um absurdo. Exato. E normalmente não é porque fechou a empresa, é porque achou alguém que teoricamente poderia ser melhor. Qual é o primeiro passo? O que tem que ser feito para ser indenizado? O primeiro passo é a gente ter prova disso. Na Justiça do Trabalho, alegações não são levadas em consideração. Você precisa ter prova efetiva. Num processo seletivo, você não teve um amigo, um colega do teu lado que presenciou aquela situação. Então, normalmente, o primeiro passo é se você teve um e-mail ou uma cartinha do RH formalizando a sua contratação, formalizando a aprovação do seu processo seletivo e, com essa cartinha, frustrado o seu direito por uma justificativa não plausível, como eu já disse, uma justificativa tola, a gente tem um elemento para procurar um advogado e aí ser orientado se aquilo é suficiente para a gente entrar com pedido de danos morais. Outra coisa, por exemplo, e se a pessoa decide no meio de processo seletivo, lá no final, ela assina essa admissão, ela vai lá no RH, leva a documentação e ela encontra um trabalho, alguém liga para ela para uma coisa que ela está esperando a vida inteira, e ela está no outro lugar, ela pode voltar atrás também ou pode acontecer a mesma coisa? Não, a pessoa física, se ela arrumar uma outra oportunidade, mesmo já tendo entregue os documentos, ela pode declinar sem nenhum problema. Não é passível de a empresa recorrer. A empresa não vai poder processar o candidato porque ele recusou a vaga de emprego. Aí está dentro da liberdade dele de optar por alguma coisa melhor, né? Agora, a empresa não pode tirar dela o direito da pessoa, o direito dela simplesmente ser admitida no momento em que ela realmente buscava emprego e pode ter aberto mão de outras coisas, Exatamente. Né, doutora? Exatamente. Olha, eu acho muito importante que você fique bem informado no que diz respeito a esse assunto, porque hoje o
desespero da gente em conseguir uma vaga no mercado de trabalho faz com que nós já estamos abrindo mão de muitas coisas por conta disso. Salários diminuídos, que as pessoas realmente têm essa possibilidade por conta do número altíssimo. Você sabe, são mais de 13 milhões de desempregados. Então, muita gente já aceita a redução do salário para poder se recolocar, já aceita muitas vezes uma carga horária maior do que a tradicional, porque também tem esse problema de não ficar desempregado. Então, o que acontece? Você acaba tendo já muitas coisas, muitas conquistas que vieram ao longo dos anos para todos os trabalhadores, você acaba abrindo mão e com razão, para você não ficar desempregado. Agora, algumas coisas também tem que ter um limite no negócio, senão daqui a pouco você deixa de fazer tudo e começa e vai até uma empresa e você tem que se sentir mesmo com a necessidade de ser ressarcido nesse caso, Exato. Né, Fabi? É isso mesmo. O importante é sempre procurar um advogado, porque hoje a Justiça do Trabalho também, qual que é o ponto de atenção? Depois da reforma trabalhista, os empregados que entram com pretensões infundadas, ou seja, se eu entro com um processo que eu não tenho... Que é mentira, né? Mentira, falando português claro. Exatamente, vamos falar português claro. Um processo mentiroso, hoje em dia, o empregado ele é condenado a pagar as custas de um processo. Até o ano passado, o empregado poderia entrar com qualquer tipo de alegação e estava tudo bem. Se ele perdesse o processo, perdeu, não tem problema. Hoje em dia, não. Se ele entrou com um processo de 10 mil reais, ele é condenado a pagar as custas. O que é justo se ele estiver mentindo, né? Porque é justamente para inibir. Infelizmente, a gente tinha muito dessa prática. Agora, inclusive, o número de processos de trabalho caiu porque não dá para se aventurar. Então, minha sugestão, passou por uma situação, não tem certeza se aquilo é passível de um dano ou não tem certeza que a empresa está tolhindo alguns dos seus direitos, procura um advogado, vai se informar direitinho para não correr o risco de ainda ter um prejuízo e ter que arcar com os custos da justiça numa situação dessa. Sinceridade é bom em qualquer instância. De qualquer lado, Fabi? exatamente. Querida, muito obrigada. Viu? Deixa eu Keila. deixar os contatos da doutora Fabiana Zani para você. Tem o site, está aí na tela para você, saz.adv.br. E o telefone também, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ela, 3104-1801.